Meu nome é Sandra, eu trabalho junto com a equipe da 3M, né, na área comercial. A Patrícia Mendes, ela vai estar apresentando todas as partes técnicas, trabalha também na 3M há muito tempo. A gente quer agradecer demais o Alan, o Bruno, a todos vocês por nos darem essa oportunidade de treinamento, de reciclar informação, tirar dúvida, né, e integrar. Aí no final do treinamento, ele é bem curtinho, a gente vai falar somente de um produto da 3M, né? Imagine que nós temos 15 divisões, né, na 3M. Nós vamos, dessas 15 divisões, a Patrícia Mendes, ela cuida da área de limpeza profissional, que inclui o Safety Walk, que é a fita antiderrapante, que é o assunto de hoje, né? Mas a gente vai ter outras oportunidades para falar de outros produtos também. Então esse momento vai ser focado nessa fita antiderrapante, tá bom? Aí eu estou fazendo essa entrada aqui, né? Agradecendo a todos vocês. A Patrícia inicia e depois no final volta para mim, que eu vou dar uma boa notícia, né? A gente já vai fazer uma campanha bem curtinha de prêmios para vocês aí nos últimos dias de agosto, tá bom, gente? Patrícia, muito grata aí pela oportunidade, agradeço também a Desafio Representação, o Luiz, o Fernando, né, que trabalha conosco também, que está dando e sempre deu suporte, tá bom? Bom dia a todos, tudo bem? Conforme combinado, eu estou gravando a apresentação, tá bom? Então, só para que vocês saibam. E a ideia aqui é compartilhar com vocês alguns conhecimentos que ajudem no processo de vendas, tá? A gente vai falar basicamente de um produto chamado Safety Walk, que também é conhecido por vocês como fita antiderrapante, tá? E a ideia é a gente compartilhar conhecimento e experiência, tá? Então, o que a gente vai... para quem não sabe, meu nome é Patrícia Mendes de Oliveira Boissa, muitos conhecem como Patrícia Boissa, e a ideia aqui é a gente falar da fita antiderrapante Safety Walk muito mais em todas as oportunidades que ela tem hoje no mercado, tá? Então, deixa eu só admitir mais uma pessoa que entrou aqui na sala. Isso. E o que acontece? Então, pensando na fita antiderrapante, não sei se todos já tiveram contato com ela fisicamente, mas ela vem nessa apresentação que vocês estão vendo. Ela é uma caixa onde a gente tem uma área vazada na lateral esquerda dela para que o cliente veja ela. Por que ele precisa vê-la? Porque a gente tem 5 apresentações. A gente tem preta, a gente tem fosforescente, a gente tem transparente, a gente tem cinza e tem conformable. E aí eu vou explicar cada uma na sua função, tá bom? A ideia é que a gente entenda que para que superfície, por exemplo, ela é aplicável. Então, quando a gente pensa numa preta, numa cinza, elas têm mais ou menos a mesma função. Ela está muito mais ligada com a superfície que eu vou aplicar, tá? Mas normalmente ela está associada a escadas, rampas, áreas escorregadias, que é uma preocupação. E aí, quando a gente fala de área escorregadia, a gente também tem a transparente, que é muito indicada também para áreas externas de banheiro. E aí vocês já podem começar a pensar em onde eu poderia aplicar, né? Então, pense em superfícies onde tem muita água próxima, tá? Que funciona muito bem. E a a fosforescente, que ela é muito indicada para escadas de áreas de emergência, tá? Por quê? Porque ela tem uma parte na parte interna dela que ela recarrega, então ela precisa de luz, tá? Que seja a luz de incêndio, ela precisa de aquela luz de segurança lá de área de emergência, ela precisa de uma luz mínima que seja para ela recarregar e ela fica de dia cinza com branco e aí no escuro ela fica cinza escuro com esse verdezinho aqui que é o refletivo, tá bom? E a conformable, que é esse último quadradinho à direita aqui, que é para todas as superfícies que são inconformáveis, ou seja, que são aquelas latinhas normalmente que tem várias formatos, né? Às vezes elas têm realmente ela não é plana, a gente usa a conformable. Por que a conformable? Porque ela tem uma superfície de metal que adere nessa substância, nesse substrato, né? Nesse piso. E aí vocês podem me perguntar, mas Patrícia, poderia ser outra? Não, porque as outras elas não têm essa adesão ao metal dessa forma, tá bom? E áreas úmidas, como eu falei de áreas úmidas, pode ser o quê? Pode ser um banheiro, gente, pode ser uma borda de piscina, pode ser um barco. Eu estou dando só ideias para vocês, mas quando a gente pensa no universo de oportunidade, pode estar dentro de um hospital, pode estar dentro de um shopping, pode estar dentro de uma construção
Quantos prédios pode estar perto de você que estão sendo construídos que por uma legislação precisam de uma fita antiderrapante na área de segurança da escada para garantir essa segurança, tá bom? Isso inclusive tem uma legislação para isso, tá ok? Quais são os diferenciais de indicação do produto? Primeira coisa, indicação para evitar escorregões e quedas em rampas, por exemplo, ou escadas, ou pisos, ou com risco de umidade, cai uma gotinha e a gente corre risco de cair, né? Seja ela ideal para um comércio, para uma residência, para uma indústria, não importa. O importante é, onde houver este risco, pode indicar uma fita antiderrapante Safety On, tá bom? Quais são os diferenciais competitivos dela e quais são os atributos que a gente pode falar para a venda desse produto? Alta durabilidade. É um produto que ele tem umas dicasinhas, mas eu já vou explicar para vocês, que tem uma alta durabilidade. Ele tem um poder de adesivo altamente resistente. Dependendo do produto que se aplica, com o número de passadas que as pessoas vão passando por cima, vai soltando. Ele tem um adesivo que dá essa alta resistência, tá? Ele reduz o risco de queda e acidentes, como a gente já falou, porque ele tem um abrasivo na superfície desse adesivo, então ele segura esse risco de queda. Ele tem um maior rendimento, por quê? Porque ele não vai ficar toda hora sendo tirado e recolocado. Como ele tem uma alta durabilidade, ele rende muito maior, dura muito mais, tá? Ele resiste ele tem uma questão com o fator de riscos de chuva ou tráficos intensos. Por quê? Porque ele tem essa resistência muito persistente nele, tá? E são menos fitas usadas e naturalmente mais rendimento para o uso do produto, tá? Essa caixa vem com 20 metros, o rolo vem com 20 metros, tá? Com 5 centímetros de largura, tá ok? Essa embalagem, ela é uma embalagem, gente, que no verso dela tem toda a indicação de atributos, tem toda a indicação de como aplicar. É importantíssimo. Se vocês não lembrarem de alguma coisa, dá uma olhadinha na caixa, porque eu acho que faz toda a diferença até para explicar para o cliente, tá ok? Agora, uma coisa extremamente importante. Quando a gente olha essa caixa, a gente acha que não tem muita informação, né? Mas tudo que eu vou falar agora para vocês está nessa caixa, tá? Então, primeira coisa, passo a passo de como aplicar. Isso é extremamente importante. Isso vai fazer com que o produto dure, muitas vezes, o dobro do tempo dela. E nós, como os bons brasileiros, a gente não lê bula, a gente não lê manual de eletrônicos e também não olha esse tipo de manual. Então, se a gente tiver isso no nosso speech para falar para os clientes, o cliente vai entender de cara isso, tá? Que eu vou explicar para vocês agora. Então, primeira coisa, ela é um autoadesivo rápido e de fácil aplicação. Como assim? Ela tem uma superfície. Primeira coisa, eu tenho que limpar a superfície, deixar a superfície limpa e seca. Eu tenho um vídeo que a gente vai mandar para vocês na sequência, tá? Mostrando exatamente o que eu vou passar para vocês. Mas é importante que vocês entendam. Eu limpo a superfície daquela escada, vamos imaginar, é uma escada, eu vou limpar aquela superfície, tá? Com um pano limpo e secá-la. Perfeito. Aí, se for uma superfície porosa e áspera, eu vou precisar recorrer a um produto chamado Prime, tá? Eu já vou mostrar para vocês o Prime na sequência, só para vocês saberem, caso o cliente pergunte, tá? É um Prime de contato que ele deixa a superfície nivelada, ela nivela a superfície para dar maior adesão com a fita, tá? Mas como é que eu faço? Eu passo com um pincel, tá? Esse Prime. Normalmente eu deixo esse Prime secar durante um tempo, tá? E esse Prime, ele leva em média cerca de 15 minutos para secar, e aí sim eu aplico a superfície. Importante, como eu vou usar o Prime, a gente tem por hábito criar um gabarito. O que é o gabarito? Nada mais é do que passar uma fita de um lado e do outro e para eu demarcar onde eu vou colocar o Prime, para não ficar suja a superfície. Então, eu coloco a fita em volta de onde eu vou colocar, venho com o rolinho ou com o pincel, passo o Prime, deixo secar 15 minutos e aí eu vou pensar em colocar o produto. Mas antes disso, eu corto a fita na metragem que eu preciso, faço os cantos arredondados. Mas, Patrícia, como é que eu faço os cantos arredondados? Se vocês olharem para a parte esquerda, aqui onde eu coloquei uma setinha vermelha, esse canto aqui em cima não é à toa.
ele é arredondado. Ele é um gabarito para a pessoa colocar a fita e cortar ao entorno dela, deixando os cantos arredondados. E por que a gente deixa os cantos arredondados? Para evitar que a pessoa vai passando, vai levantando as orelhinhas. Ao levantar essas orelhinhas... Oi? Alguém falou? Ao evitar que levante essas orelhinhas, o produto vai durar muito mais tempo. As pessoas normalmente não sabem disso, mas é importante a gente compartilhar essa informação, ok? Além disso, depois que deixou, secou, a gente remove o gabarito, coloca a fita, a gente pressiona esse adesivo com o rolo de borracha, um rolinho simples, bate com o martelinho de borracha para garantir, e aí a gente está com o produto aplicado. Mas, Patrícia, eu preciso colocar tudo isso? Não. Eu estou falando o seguinte, quando é uma superfície porosa e áspera, eu preciso fazer esse processo. Se ela não for nem áspera nem porosa, eu já vou direto para o gabarito e já simplesmente corto, arredondo os cantos e aplico. Importante, eu sempre coloco em superfícies onde, por exemplo, eu tenho 2 cantos de um piso, sempre tem aquele vãozinho livre. Se eu for colocar, eu não coloco em cima dele. Por que eu não coloco? Porque se a pessoa vai limpar a área, vai lavar, a água corre por baixo. Então a gente faz esses cantos arredondados em cima do piso onde não tem emenda. Combinado? Isso é importantíssimo. Por que é importante? Porque, gente, quando eu faço isso que eu estou mostrando para vocês, o produto dura o dobro do tempo. Ok? E para áreas expostas à umidade, eu posso indicar? Pode. Porém, atenção. Se for uma área que fica lotada de água o tempo todo, eu não tenho o que fazer porque o adesivo vai soltar. Mas se for uma área que de vez em quando tem uma umidade, vi de uma piscina, ou vi de um cantinho que de vez em quando um chuvisco, ele fica, eu posso também colocar um vegador de bordas. Tá bom? Isso tudo é simples, porque eu vou mostrar um vídeo para vocês na sequência falando sobre isso, tá? Acabei de falar para vocês do Prime, se alguém quiser tirar uma foto aí, acho legal. Este Prime é o Prime que eu acabei de falar para vocês, olha o que eu expliquei na foto. Eu ponho um gabaritozinho, venho com o pincel e passo o Prime. E aí depois, se eu precisar, se for para uma área úmida, eu coloco a fita e venho com o vegador de bordas, pondo no canto, como se fosse um silicone, vedando os cantinhos para não entrar água. Ok? Para ilustrar um pouco mais isso, eu vou passar um vídeo na sequência para vocês, tá ok? Mas falando de materiais, como é que eu comunico o meu cliente a respeito disso, gente? Eu tenho materiais que vocês podem mandar pelo WhatsApp, tem material que pode estar disponível no site, pode ter material que vocês podem mandar por e-mail. Esses são alguns dos materiais que a gente tem, falando dos diferenciais, falando um pouco do que eu acabei de dividir com vocês, mostrando muito uma identidade visual que fala por si só, tá ok? E aí a gente tem algumas pílulas de conhecimento. Eu acho que tem alguém com a câmera, com o áudio aberto. É o da Sandra, tá? Sandra, feche por favor seu áudio. Vou fechar, peraí. Eu vou entrar de novo, tá? E aí, gente, a gente tem umas coisas que chamam pílulas de conhecimento, que na verdade nada mais é do que material para a gente estudar e material para a gente dividir com o cliente. E que a gente fala o seguinte, por exemplo, uma informação extremamente importante. Você sabia que, segundo a BNT, todas as saídas de emergência, escada, rampa, devem ter um antiderrapante no seu piso? Por quê? Porque se alguém cair, seja no prédio, seja no shopping, seja no hospital, não importa, por uma rampa ou por uma escada, é responsabilidade do estabelecimento que aquela pessoa cair, cuidar daquela pessoa que se machucou. Então, é uma bobagem, mas não, porque o cliente, na hora que ele ouve isso, ele fala, opa, deixa eu prestar atenção nisso. Tá? Então, a ideia é, não arrisque, use uma fita antiderrapante 3M. Tá bom? E aqui a gente tem mais essas dicas, e a gente tem na sequência um vídeo. Vou tentar compartilhar com vocês. Eu vou só abrir ele um pouquinho, vocês me dizem se estão ouvindo, tá bom? Estão visualizando? Estão visualizando?
Sim. Ok. Dá pra ver, mas não dá pra escutar o vídeo, tem som. É só uma musiquinha de fundo, fica tranquila. Não tá falando nada. Esse é um dos vídeos que já vai estar disponível para vocês, que eu já pedi para a Sandra enviar para o time do Alan e do Bruno, tá ok? E um outro que é falando exatamente o que eu expliquei para vocês em relação a como aplicar o produto, tá? Ele também tem só um áudio, mas ele tem um texto embaixo que ele é auto-explicativo, fica muito mais fácil. Vou compartilhar com vocês agora. É uma musiquinha também ao fundo. Olha só que interessante. Como aplicar ele? Como eu comentei com vocês, limpem a superfície, seque a superfície. Esse é um piso que ele não é um piso, ele é um piso poroso. Ele está fazendo um gabarito, tá vendo? Ó? Ele faz um quadradinho onde ele vai colocar. Veio com o primer, com o pincel, esperou secar, fez o contorninho lá do gabarito pela abinha da caixa, secou 15 minutos depois, já tá vendo? Dá pra ver que tá seco, praticamente. Ele tira o adesivinho da atrás e coloca por cima. Pra que o gabarito embaixo? Pra não aparecer a cola, tá ok? Do primer. Tá bonitinho, ficou bem acabado. Perfeito. Colou. Vem com o rolinho de borrachinho. Vem com o martelinho, só para garantir que essa área está bem presa. E vem com um vedador de borda. Ele colocou nesse vídeo todas as possibilidades que a gente precisa. E vai ao entorno da emenda, ele vai colocando o vedador de borda para garantir que essa área fique vedada para não entrar água por baixo. E por último, gente, mas não menos importante, Patrícia, como é que eu vou levar essa informação para o meu cliente? Vocês vão ver um catálogo aqui em forma de chaveiro, que também está aqui na minha mão, não sei se vocês conseguem visualizar. É um chaveiro pequenininho, mas que tem todas as apresentações do que eu estou falando para vocês. O preto, o cinza, o fosforescente e o transparente, ok? E aqui o conformable, que eu falei para vocês que tem uma superfície de metal. Ele é mais grossinho do que o outro, e aqui, vou mostrar para vocês, o fundo dele é com metal. Por isso que ele tem que ser aderido apenas para metal, ok? Opa. Dúvidas? E eu acho que aqui a gente precisa entender se ficou claro, porque a ideia do vídeo era deixar isso bem claro para vocês, eu tentei ser o mais didática possível, mas compartilhar com vocês. Esse material, ele é um material que ajuda muito a vender o produto, quando eu estou falando dos produtos, tendo contato com ele na mão. Alguma dúvida, gente? Tem uma dúvida? Não? Alan e Bruno, todos os materiais que eu mostrei, assim como essa apresentação, eu mandei para a Sandra e ela está autorizada a compartilhar com vocês os 2 vídeos para ajudar vocês a mostrar para o cliente. E eu me comprometo em mandar esses catálogozinhos para vocês logo no começo do mês, que assim que a 3M já tiver liberada de fechar seus faturamentos do mês, a gente consegue pedir. Aí eu mando para vocês por correio, tá bom? E aí a gente acerta entre a gente qual a melhor forma de mudar. Ok? Sandra, se não tiver dúvida, eu devolvo para você a palavra. Pessoal, muito obrigada, viu, Patrícia? Alguém tem dúvida também? Quer aproveitar?
acho que a dúvida acaba surgindo no campo mesmo, né? E a gente combinou também com o Bruno, com o Alan, todas as dúvidas podem concentrar no Bruno, né? Ele vai passar para a gente. E a gente tem uma boa notícia, né? Além do estoque da KBO estar bem suprido, né? Para que vocês possam trabalhar com bastante liberdade de venda, de volume, né? Nós vamos montar campanha para presentear vocês que estiverem aí bem dedicados às vendas. É uma campanha que a gente chama de Express, campanha de vendas Express. É um presente que nós gostaríamos de dar para os 8 vendedores classificados, ranqueados, né? Então, essa campanha a gente vai passar para o Bruno vai compartilhar para todos vocês, mas resumindo, nós vamos selecionar aí os 4 vendedores da KBO que mais venderem faturamento para ganhar um presente da 3M, e os outros 4 vendedores também que fizerem o maior número de positivação de vendas de antiderrapante no cliente. Então, são CNPJs que são positivações novas, né? CNPJs que não compraram ainda o Safety Walk, né? A antiderrapante, ou que não compraram nos últimos 3 meses. Então, a gente tem 2 chances de ganhar. Cliente novo que retomou a compra ou que nunca comprou Safety Walk, e também a equipe de venda aí que mais tiver um maior número de faturamento, tá bom? Então, esses prêmios também logo vão estar dentro de casa da KBO, são 8 presentes aí que a gente está enviando, a Patrícia que nos disponibilizou, né, do departamento dela. Então, vai ser muito gostoso participar com vocês. E junto com esse presente, né, que eu acho que também é um material riquíssimo, que é esse que ela falou, né, que é esse leque, né, de produtos. Então, vocês vão estar na mão com um portfólio de todas as apresentações. Isso é muito bacana. Imagina que uma fita dessa tem um tráfego de 4.500 pedestres dia. Então, é uma fita para sempre com alta tecnologia. Então, gente, muito obrigada. Sandra, se me permitir, eu queria dividir com eles uma informação legal, que você falou disso que me fez lembrar. Pessoal, saibam da importância que é vender um Safety Walk. Vou dar um exemplo para vocês, uma construção. Vocês pegam 3 torres de um prédio que está construindo aí perto, não é muita coisa. Numa construtora, às vezes, a gente vende até 50 rolos. Por que a gente vende? Porque, façam uma conta simples, 1 metro normalmente dá, 1 metro e pouquinho, dá normalmente para 1 degrau. Imagina quantos degraus tem uma torre de 20, 25 metros. 3 torres, faz uma conta simples, considerando as perdas. Às vezes a gente tem muita oportunidade perto, às vezes dentro da própria carteira que a gente já trabalha, tá bom? Então, eu dei ideias de pequenas áreas, mas eu acho que de construtora, eu acho que é o maior universo pra gente. E eu sei que vocês também têm construtora no portfólio de vocês, no painel de clientes de vocês, tá bom? Obrigado, Sandra, desculpa falar cortado. E todos nós somos vendedores, né? A gente tem que olhar para o cliente e enxergar a oportunidade, né? Então, tem o faça você mesmo, né? Que é o dono da casa, ele pode colocar no banheiro da casa dele, ele pode colocar... Então, oi? Posso fazer uma pergunta? Pode, sim, vai ser um prazer. Olha, não sei se é com a Patrícia ou se é com a Sandra, mas assim, essa fita, ela é bem procurada. Mas na minha região aqui, a gente não vende por causa de preço, a gente precisa ter preço, porque qualidade a gente já sabe que ela tem. Quem falou em 3M está em primeiro lugar, mas a gente precisa de preço. Porque os concorrentes estão com preço melhor. Quem está falando é a Vera. Oi, Vera, tudo bem? Tudo. Vera, muito obrigada pela sua posição. A gente está aberto sempre com o Alan, com o Bruno. A gente está aqui para trazer solução em produto e solução em vendas, né? Porque nós somos vendedores, a gente está todo dia aqui trazendo oportunidades. Então, a gente vai tratar isso com o Bruno e com o Alan. Vocês estão na nossa carteira como o nosso cliente principal da região, tá? Então, a gente está desenvolvendo todo esse material com vocês.
E tudo que for possível, nós vamos levar para o Bruno, para o Alan e para toda a equipe da KBO. A gente vai deixar esse ponto para ser discutido com eles também e a gente vai tocando juntos, tá bom? E voltando aí só sobre cliente, imagina, eu que te agradeço, sabendo também que o Alan ele trabalha muito bem com preço, né? Falando sobre oportunidade de cliente, só para encerrar, todo cliente ele tem essa oportunidade de trabalhar, né, de usar, inclusive nós, né, na nossa casa também, né, no nosso dia a dia, usar o Safe Walk. Então, uma clínica, ela precisa ter o produto por conta dessa norma, que também eu passei para o Bruno e o Bruno vai compartilhar com vocês. É uma lei, né, que exige que todas as saídas de emergência tenham pisos antiderrapante, né, para que possa ter essa segurança no tráfego, né? Tanto antiterrapante quanto também fosforescente para casos de saídas de emergência. Então, esses clientes, eles precisam da fita como uma primeira oportunidade, é o primeiro momento de aplicar, ou eles precisam até de fazer manutenção, tirar aquela que está lá, que já não tem mais uso, né? E colocar uma fita nova. Então, é clínica, é hospital, academia, como a Patrícia falou, blocos, imagina blocos de apartamentos com 19 andares, né? Hoje a gente sabe que a gente tem muitas oportunidades. Então, gente, é isso. Quero agradecer, já deu aí 8h32, passamos um pouquinho, mas foi muito bom. Vamos deixar também outras oportunidades de bate-papo rápido, de 20 a 30 minutos. Como eu falei, a 3M, nós somos 15 empresas em uma só, né? Então, tem vários segmentos e vários produtos que a gente pode trabalhar juntos. E nós combinamos com o Bruno, com o Alan, da gente fazer com mais frequência esse bate-papo rápido para não tirar vocês do campo, mas para que a gente possa sempre assegurar com informação, tá bom? Então, temos aqui a divisão da Patrícia Boissa, que ela trabalha com a divisão de limpeza profissional. Lembram aquelas esponjas, né? Amarela e verde, né? Que é Scott Bright, né? Que todo mundo com certeza tem em casa. A Patrícia tem um produto excelente que são fibras pós-obra, né? Aquelas fibras para limpar, né, a obra depois do final aí. Então, tanto para limpar a obra, quanto para limpar a indústria. Então, são outros produtos que vocês também têm acesso. Além de produtos químicos também, que no departamento da Patrícia, né, ela também tem, como são desincrustantes, né, concentrados de 5 litros, desengordurantes, né, produtos químicos embalados em 5 litros que também ajudam na limpeza de pós-obra. Então, é uma infinidade. Hoje foi só o começo, né, para a gente se apresentar e agradecer demais a presença de todo mundo, que eu sei que o tempo de vocês é bastante rico aí, né, e bastante curto também, viu, gente? Muito obrigada, viu, Alan? Não sei se vocês querem falar sobre um pouquinho. Só aproveitando a dica da Patrícia, né, nessas torres próximas a cada representante externo, né, e tá passando lá, tá, né, procurando saber com o próprio ali, o pedreiro, né, o contato do setor de compras, né, daquela construtora ou daquela obra, né, e ficou 2 dicas aí, tanto a fita para instalação, né, na parte de segurança, depois um treinamento futuro que a gente vai fazer das esponjas para limpeza, as esponjas e os produtos químicos, né? Então, tá passando aí perto de vocês, a sua casa, ou tá passando perto aí do bairro, né? Entra dentro da construção, pede um contato, né? Hoje é tão simples, fácil, pelo WhatsApp, né? E vamos oferecer, vamos vender, é isso aí. Olha, já que você falou sobre isso, acho que é legal vocês saberem em que momento que entra a fita Safety Walk. Antes da liberação pelos bombeiros do ABITSE, tá? Sem essa fita, o bombeiro não pode liberar o ABITSE daquela obra, tá? Então é bem no finalzinho da obra. Acho que aí é a maior dica para vocês. A questão da fluorescente aí é só a 3M ou tem mais outras empresas que fazem? Existem algumas, porém a gente já faz muito teste internamente, tá? A gente faz tanto de durabilidade como de eficiência por luz, né? Que é a retenção de luz. A nossa dura em média 8 horas. Normalmente as que tem no mercado duram de 2 a 3 horas. Então, você tem que ter muito mais incidência de luz
na superfície, não na superfície, desculpa, uma luz indireta, para que reabasteça. Então, vocês também podem falar de tempo de durabilidade dessas fitas com retenção, tá? Isso é uma coisa legal para vocês falarem. Se de repente ele tiver uma janela muito pequena, ou se ele tiver só uma luzinha, ele vai ter que pôr mais luz para recarregar, porque senão não recarrega. Entendi. Eu acho que alguém tem alguma dúvida? Nossa parte aqui já tá tudo certo. Então, gente, muito obrigada. Vídeos, informações, está tudo no e-mail de vocês. O Alan, Bruno, todos vocês vão compartilhar com a equipe. Então, sem informação, vocês não vão ficar, viu? Informação geral, agradeço demais. Então, os prêmios também estão chegando para o Alan. Então, vamos lá, o prêmio já está dentro de casa, esse presente aí que a 3M vai disponibilizar. E a gente vai deixar marcado com o Bruno e com o Alan uma próxima oportunidade de a gente se falar sobre o... Tá bom? Muito obrigada, viu, gente? Eu que agradeço. Obrigada, gente. Um Tchau. abraço. Um ótimo dia para vocês. Valeu, um abração, viu? Muito obrigada, Glauco. Obrigada, Obrigada, Vera. obrigada. Paulo, Alberto. Muito obrigada, Tawane. Obrigada a todos, viu? Tchau, tchau.